Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero começar com uma pergunta que pode parecer estranha. Você já sentiu um profundo vazio, uma apatia, uma falta de alegria? Justamente naqueles momentos que era para você estar mais satisfeito? Quando você está com o celular na mão, com o feed infinito rolando, a série do momento tocando na TV, a comida chegando rápido na sua casa, sem você precisar esperar, só você ligando. Nós temos acesso a um universo infinito de prazeres instantâneos, que nenhum rei, nenhuma rainha no passado jamais experimentou, jamais sonhou em ter. E, no entanto, muitos de nós se sentem mais ansiosos, mais deprimidos e mais desconectados do que nunca. E se eu te dissesse que essa epidemia de sofrimento, ela não acontece apesar de todo esse prazer, mas por causa dele? E se a chave para a gente encontrar a felicidade duradoura não for mais buscar o prazer, ou buscar mais prazer, mas sim abraçar a nossa dor? É sobre isso que eu quero falar no estudo desse livro, que se chama Nação Dopamina, e é muito legal de ler, é bem interessante, da doutora Anna Lembke. Esse livro ele não é uma obra de ficção, ele é um diagnóstico preciso da nossa era, escrito por uma das maiores especialistas em dependência no mundo. Ela mostra como todos nós fomos, de certa forma, aprisionados por nossa própria busca incessante por prazer, por bem-estar. E nesse estudo eu não quero só fazer um resumo, eu quero apresentar aqui 3 partes fundamentais que eu separei aqui do livro. A primeira é o problema, né? A gente vai identificar o problema, depois a gente vai trazer a solução e no final a recompensa. Ferramentas práticas e profundas para que a gente possa retomar as rédeas do nosso próprio cérebro, para reequilibrar a nossa química interna e redescobrir aquela alegria genuína nas coisas, aquelas coisas simples da vida. Então, para começar agora esse estudo, eu quero falar um pouquinho sobre a doutora Anna Lembke. Ela não é uma guru de autoajuda, ela é uma psiquiatra, é uma professora da Universidade de Stanford e ela é chefe da Clínica de Diagnóstico Duplo e Medicina de Dependência de Stanford. Ela passa os seus dias na linha de frente tratando as pessoas cujas vidas foram destruídas pela busca do prazer. E a partir das histórias dessas pessoas que ela trata e da neurociência, ela percebeu um padrão que não se aplica apenas aos seus pacientes, mas a todas as pessoas em geral, nessa nossa era moderna. Esse livro ele é tão importante porque ele nos dá um nome e uma explicação para aquele mal-estar sutil que está na nossa vida no dia a dia, a gente não sabe nem de onde vem. Nós vivemos num mundo que funciona com um gigantesco e ininterrupto buffet de dopamina. Comida, compras, notícias, pornografia, jogos, redes sociais, tudo está a um clique de distância. E isso tudo é muito viciante. E nós, com nossos cérebros ancestrais, nós não estávamos preparados para tanta tecnologia e para tanta facilidade. Porque o nosso cérebro ele não mudou desde a época ancestral. Mudou pouco e em relação à tecnologia, aos avanços que a gente tem hoje, que mudaram muito. Então a gente não conseguiu se adaptar nesse nível. A grande ideia, né, a tese central desse livro é a balança do prazer e da dor. Imagina uma balança antiga no seu cérebro. De um lado você tem o prazer, do outro você tem a dor. Os dois lados eles trabalham para se manter em equilíbrio. Quando você experimenta algo prazeroso, come um chocolate, recebe uma curtida nas redes sociais, assiste um vídeo, uma série, o prato do prazer, ele desce. O cérebro, para restaurar o equilíbrio da balança, ele ativa o prato da dor, ou seja, ele precisa equilibrar. Então vem aquela leve sensação de eu quero mais, ou de um vazio quando esse estímulo acaba. O grande problema é que no mundo de hoje nós estamos constantemente empurrando o prato do prazer para baixo, com estímulos cada vez mais fortes. Então, para compensar, o cérebro ele não apenas equilibra, mas ele deixa o prato da dor um pouco mais pesado, como uma medida de proteção. Então, com o tempo, o nosso ponto de equilíbrio natural ele se desloca mais para o lado da dor.
E qual que é o resultado disso? Nós precisamos de mais e mais prazer apenas para nos sentirmos normais, ou seja, para a gente chegar naquele nível basal de dopamina, que é o nível normal do nosso corpo. Quando a gente tem muito estímulo, a gente acaba diminuindo esse basal que a gente já tem, ele fica negativo. Então ele precisa de cada vez mais dopamina, cada vez mais estímulo, cada vez mais prazer para chegar no normal, ou seja, no nível não acima, que seria o do prazer que a gente sentia no início, mas pelo menos no nível que o corpo precisa. E aí as coisas que antes davam alegria pra gente, elas já não têm mais efeito. Isso traz uma incapacidade de sentir prazer, é uma armadilha em que a nossa nação dopamina, como ela diz, caiu. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que vocês entendam um pouquinho como que a dopamina funciona normalmente na nossa vida. Quais são as funções essenciais da dopamina? O que é isso e e para que serve e quais os benefícios que ela traz? A dopamina, ela é um neurotransmissor que é muito importante no nosso cérebro e ela desempenha um papel fundamental em diversas funções. Então, quais são essas funções? Elas incluem a motivação e a recompensa, a aprendizagem e a memória, e o movimento e a coordenação. Então, a motivação e a recompensa. A dopamina, ela é liberada quando nós experimentamos alguma coisa que nos dá prazer. Ou quando nós, principalmente isso, tá? Nós antecipamos uma recompensa. E isso nos motiva a repetir esses comportamentos. Eu estava vendo uma entrevista de uma médica na TV esses dias, falando sobre isso, e sobre o jejum de dopamina, e ela falou exatamente isso, que a dopamina ela não é gerada quando a gente tem o prazer, e sim quando a gente antecipa esse prazer, ou antecipa essa recompensa, ou seja, quando a gente está ansioso para ter o presente, para ter a comida, para ter a relação, enfim, é nessa antecipação que ela é liberada no nosso cérebro. Para a aprendizagem e a memória, a dopamina ela fortalece as conexões neurais que são associadas às nossas experiências positivas. E isso facilita o quê? O aprendizado, a formação de memórias e o movimento e a coordenação. A dopamina ela também está envolvida no nosso controle motor. Então, a deficiência de dopamina ela está associada a doenças como a doença de Parkinson, por exemplo, e outras doenças neurodegenerativas. Então, a primeira lição que a gente vai aprender aqui no livro, que ela fala, é sobre o problema. Então, a balança quebrada e os grillings do prazer, como ela chama. Então, a primeira parte desse livro é um diagnóstico. Ela explica que a dopamina ela não é exatamente a molécula do prazer, mas sim da motivação e da antecipação, como eu falei. É o que faz a gente buscar, desejar, querer mais. Quando nós temos acesso ilimitado a recompensas que têm alta dopamina, o nosso cérebro ele se adapta para baixo. Então, isso diminui o número e a sensibilidade dos nossos receptores de dopamina. E é por isso que após uma maratona de uma série, por exemplo, a ideia da gente ler um livro parece entediante, porque o cérebro agora ele exige um estímulo muito maior para sentir a mesma motivação. A doutora Lemke, ela usa uma metáfora brilhante, que são os gremlins da dor. Imagina que toda vez que o prato do prazer desce, pequenos gremlins pulam no prato da dor para equilibrar a balança. Pequenos bichinhos pulam para equilibrar a balança. Se você come um docinho, 1 ou 2 gremlins resolvem. Mas se você come a caixa inteira de doces, se você assiste pornografia por horas, se você passa o dia no TikTok, um exército desses gremlins, ele precisa invadir o prato da dor. E o pior, eles não saem imediatamente, eles acampam ali garantindo que você fique ansioso, irritado e vazio por bastante tempo até que você busque outra dose de dopamina para silenciá-los. Isso cria o quê? Um ciclo vicioso. Esse mecanismo explica por que a abundância nos tornou infelizes. Nós estamos tão focados em evitar qualquer tipo de desconforto, em buscar qualquer prazer fácil, que a gente nem percebe que está inclinando a nossa balança neural permanentemente para o lado da dor.
A nossa tolerância ao tédio, à frustração, ao esforço, ela diminuiu muito hoje na vida moderna. A gente se tornou frágil, dependente de estímulos externos. E para regular esse nosso estado de humor, nós nos tornamos frágeis, dependentes de estímulos externos para regular o nosso estado de humor. E a gente perdeu a capacidade de gerar alegria a partir de dentro. Isso é uma prisão confortável, mas ainda assim é uma prisão. A própria autora diz uma frase que é um verdadeiro soco de lucidez na nossa mente. Aqui, ó, a busca incessante pelo prazer não leva à felicidade, na verdade ela leva à dor. Quanto mais nós buscamos o prazer e evitamos a dor, mais suscetíveis nós nos tornamos à dor e menos capazes de experimentar o prazer. Ok, Vanessa, mas como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Presta atenção numa situação onde você se sente preso num ciclo. Talvez seja o ato de pegar o celular assim que você acorda, ou comer doces quando você se sente ansioso. Eu fazia muito isso. Ou fazer compras online para aliviar o estresse, ou ir para o shopping. Você precisa reconhecer essa busca e reconhecer que essa busca não é por prazer, mas sim para silenciar a dor. É uma tentativa de você fugir de um desconforto que foi criado pela própria busca do prazer, ou seja, por aquele excesso de estímulos ou excesso de dopamina. Então, a gente vai fazer um exercício de reflexão. Pausa esse vídeo por um instante, respira fundo e se pergunte com total honestidade, como eu sempre digo. Aqui é um estudo para autoconhecimento seu, então não minta para si mesmo. Qual comportamento você usa para escapar do tédio ou do desconforto? Seja a comida, as redes sociais, as compras, o sexo, a pornografia, os jogos, a bebida, sei lá. Apenas identifique qual é, sem julgamento. Vamos dar nome para esse gremlin, como ela diz, porque isso é o principal e o primeiro passo para tirar o poder dele, é reconhecer a existência dele. E como é que funciona o ciclo da recompensa da dopamina? Funciona assim: primeiro você tem o gatilho, que é um estímulo, né, que é esse que eu pedi para você identificar, que vai iniciar esse ciclo, ou seja, quando que dá vontade de você buscar aquele prazer? É quando você está com tédio? É quando você está sem fazer nada? Quando que é? Aí você vai identificar o gatilho. Depois vem a liberação da dopamina, porque o cérebro, ele antecipa aquilo que você quer e libera a dopamina. Depois vem a ação, ou seja, o comportamento de busca daquela recompensa. Você sentiu vontade de comer um doce, você vai até a geladeira ou até o armário para pegar algo doce para comer. Essa é a ação. Depois vem o prazer, a experiência de prazer, na verdade. E depois, por último, que é quando você come ou quando você executa, né, o que você estava buscando. Depois vem o reforço, que é o fortalecimento das conexões neurais, ou seja, você está reforçando aquela atitude como uma atitude que te dá prazer. Então vai o gatilho, a liberação da dopamina, a ação, o prazer, o reforço. Isso vira esse ciclo, que não tem fim. E cada vez te leva a querer mais. Então, qual que é a solução que ela dá no livro? O que ela fala que a gente pode fazer? A solução é o jejum de dopamina e a autovinculação. Essa história de jejum de dopamina virou moda, né, nas redes sociais, nos vídeos. Vocês já devem ter ouvido ou visto algum vídeo sobre isso. Então, é desse livro aqui que saiu isso, eu acredito. Se o problema é o excesso, a solução começa com o quê? Com a abstinência, a falta. Então, a segunda parte do livro, ela é um guia prático para redefinir essa nossa balança. A principal ferramenta que ficou conhecida, como eu falei popularmente, é o jejum da dopamina.
a ideia de você se abster completamente da sua droga de escolha, ou seja, do seu vício, seja lá qual for, por um período determinado, geralmente 30 dias, pelo menos. Porque esse período ele é crucial para permitir que os caminhos de recompensa do cérebro eles se reequilibrem. É como você deixar a terra descansar para que ela volte a ser fértil, mais ou menos isso. A explicação mais profunda é que durante as primeiras semanas do jejum, aqueles gremlins da dor que eu falei para vocês, eles vão fazer uma festa. Você vai se sentir pior do que antes, para depois se sentir melhor. A ansiedade, a irritabilidade, a insônia, aquele desejo intenso, ou seja, a abstinência daquele estímulo, vai vir tudo isso à tona. Esse é o sintoma da abstinência. Se você esperar, se você conseguir perseverar pelos 30 dias, algo mágico acontece. Porque o cérebro ele começa a se curar. Já ouviram falar naquela abstinência de 30 dias de açúcar? É mais ou menos isso, para quem é viciado em doce. O cérebro ele começa a entender qual é o normal. Então aquele exército de gremlins, ele se cansa e vai embora. A balança lentamente começa a voltar para o seu ponto de equilíbrio natural. Então as coisas simples, elas voltam a dar prazer. Então uma caminhada no parque, uma conversa com um amigo, o sabor de uma fruta. Você começa a redescobrir a alegria do mundo real. E para ajudar a manter esse jejum, a autora, a doutora Lemke, ela apresenta o conceito de autovinculação, que é a arte de você criar barreiras intencionais entre você e o seu vício. Se o nosso problema é o acesso fácil, a solução é dificultar o acesso. Por exemplo, se você tem problema em comer porcaria, doce, vamos falar de doce aqui, que é o nosso exemplo. Você manter doces na sua casa vai te dar mais tentação. Então, o que você faz? Para de comprar doce, para de trazer o inimigo para dentro da sua casa. Quando você for no mercado, você precisa controlar o seu instinto de ir na prateleira dos doces e trazer para casa. Então, faz uma lista e vai comprar apenas aquilo que você precisa. Você precisa controlar esse instinto para não se auto-sabotar, ajudar a si mesmo. Não manter o inimigo dentro de casa, ou seja, quanto mais fácil tiver o doce, mais você vai comer. Quanto mais difícil, menos você vai comer. Porque se você está em casa, dá aquela vontade de doce, você não vai até o mercado buscar. Você não vai até o mercado buscar. Mas se tiver ali na prateleira da sua casa, você vai pegar. É muito mais difícil de resistir. A autovinculação, ela pode ser física. Então, você pode deletar o aplicativo, deixar o celular em outro cômodo. Ela pode ser temporal, ou seja, só checar os e-mails em horários específicos. Ou ela pode ser categórica, que é você cortar completamente um tipo de alimento ou de conteúdo. É admitir que a nossa força de vontade é limitada. Por isso, nós precisamos redesenhar o nosso ambiente para nos proteger de nós mesmos. Essa estratégia ela nos devolve o controle. Ao invés de nós sermos vítimas passivas dos nossos impulsos, nós nos tornamos arquitetos conscientes do nosso ambiente, dos nossos comportamentos. Eu, por exemplo, não suporto depender de ninguém nem de nada. Então, se eu percebo que eu estou dependendo de um comportamento, ou de um vício, ou de algo que eu estou fazendo muito e que eu estou dependente daquilo, aquilo já começa a me dar uma agonia. E eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, senão eu fico me sentindo mal. Isso, gente, é um ato de autocompaixão, de sabedoria, de estratégia, de inteligência, vamos dizer assim. Porque a gente reconhece a nossa vulnerabilidade e age para nos apoiar em nosso caminho de cura. A gente vai ser um amigo e não um inimigo de si mesmo. Ao invés de depender de uma força de vontade que vai falhar, provavelmente, porque somos humanos, quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, a gente acaba cedendo, ou quando a gente está ansioso, principalmente, que é o meu caso, quando eu estava mais ansiosa que eu ia comer doce,
a gente para de se auto-sabotar, como eu falei anteriormente. A frase que ela diz aqui no livro, quer ver? A autovinculação é um meio de exercer nossa liberdade, não de renunciar a ela. É uma admissão humilde de que nós somos falíveis e precisamos de ajuda, mesmo que essa ajuda venha do nosso futuro eu do nosso eu futuro e mais sábio. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Pensa no seu gatilho de dopamina, aquele que você identificou no exercício anterior. A aplicação prática aqui não é apenas tentar resistir, mas criar uma barreira concreta. Seu celular, você vai instalar um aplicativo que bloqueia as redes sociais após um certo período de uso, após um certo tempo de uso. Estou dando exemplo, tá? Cada um vai adaptar para o seu caso. Se são os doces, você não vai ter esses doces em casa, como eu falei que era o meu caso. Eu tive que tirar os doces da minha casa para não comer. Se são as compras online, você vai deletar os aplicativos e vai remover os dados do seu cartão de crédito que você salvou no site, por exemplo. Você vai tornar o inconveniente o seu maior aliado. Ou seja, você não vai dar brecha para o seu inimigo, que é você mesmo, para a sua parte que te se auto-sabota. Entende? Você vai se ajudar, vai ser o seu melhor amigo. E quais são as consequências da escravidão da dopamina? Tem um ciclo de consequências que eu separei aqui para vocês, ó. Isso aqui é o ciclo da escravidão da dopamina. Primeira coisa que aparece é a busca pelo prazer. Então, você vai buscar o prazer, aí vem a insatisfação, que é a incapacidade de você encontrar alegria nas atividades normais do dia a dia, que é a incapacidade de você encontrar alegria nas atividades normais, né, cotidianas. Aí vem o isolamento social, você se afasta dos amigos e dos familiares. Depois vem problemas de saúde, porque o consumo excessivo leva a problemas de saúde física. A dificuldade de concentração, porque você para de conseguir se concentrar nas tarefas importantes. E, por último, e o pior, que é o sentimento de culpa. A consciência de perda do controle leva a sentimentos negativos. A última parte aqui do livro, a gente vai falar sobre a recompensa, que é você encontrar prazer na dor. Ah, Vanessa, está maluca? É isso mesmo. Depois de você reequilibrar a balança com a abstinência, ou seja, aqueles 30 dias que eu falei do jejum de dopamina, que a gente vai nos manter saudáveis, a terceira parte aqui do livro, ela diz para a gente encontrar prazer de uma forma sustentável. A resposta é você buscar o lado da dor da balança, mas de uma forma intencional e saudável. Isso ela chama de hormese. Hormese é o princípio de que doses leves de estresse ou de dor, elas podem gerar efeitos benéficos, força, resiliência. É o famoso o que não te mata te fortalece, sabe? Mas só que aplicado de uma forma consciente. A explicação mais profunda aqui é que quando a gente se autopressiona, ou seja, se pressiona voluntariamente para o lado da dor da balança, por exemplo, um banho gelado, um exercício físico intenso, um jejum intermitente, esse jejum de dopamina que eu tô falando, sei lá, ficar 30 dias sem comer doce, o esforço de aprender algo novo, o cérebro ele reage da mesma forma. Ele vai tentar reequilibrar. Mas nesse caso, ele faz isso liberando as suas próprias substâncias de bem-estar, como endorfinas, endocannabinoides, para contrabalancear a dor. E o resultado é que depois do esforço, nós sentimos uma onda de prazer e bem-estar que é muito mais duradoura e genuína, porque ela foi gerada internamente e não por um estímulo externo. Ou seja, você vai estar treinando o seu cérebro e o seu corpo
a responder da maneira adequada e que te ajuda a longo prazo. Uma outra coisa que ela diz aqui é outra forma de hormese, que eu anotei aqui, que a doutora Lembeck aborda, é a honestidade radical. Mentir, mesmo as pequenas mentiras sociais, é uma forma de buscar prazer fácil, evitar o desconforto de ter um conflito. Mas a longo prazo isso corrói a confiança, a intimidade. Então dizer a verdade, mesmo quando é difícil e doloroso naquele momento, é um ato hormético, que ela diz no livro. Exige coragem, pressiona ao lado da dor, mas o resultado é a construção de relacionamentos autênticos e de uma paz que nenhum prazer artificial pode comprar. Viver uma vida hormética, que ela fala, é, portanto, o contrário de uma vida que busca conforto. É escolher o caminho do crescimento ao invés do caminho da gratificação instantânea. É entender que a verdadeira resiliência, a felicidade profunda, ela não nasce na ausência de desafios, mas da nossa capacidade de enfrentá-los e superá-los. É trocar o prazer barato pela alegria que é conquistada através do nosso esforço, da nossa autenticidade, ou seja, a recompensa é muito maior. Vou colocar uma outra frase aqui para vocês que ela diz que é bem interessante. Ao pressionar o lado da dor da balança, nós podemos restaurar o nosso ponto de equilíbrio e descobrir o prazer em lugares inesperados. A dor pode se tornar nossa amiga, nossa guia para uma vida mais plena e significativa. Quem quiser tirar um print aí, a frase é muito legal também. Agora vamos fazer mais um exercício para reflexão. Pense em uma forma de dor benéfica que você poderia introduzir na sua vida essa semana. Não precisa ser nada extremo, pode ser acordar 15 minutos mais cedo para meditar, tomar 30 segundos de banho frio. Com esse calor que está aqui em Portugal, tá valendo a pena, porque eu tô conseguindo fazer isso. No final do banho quente, né, você toma o seu banho quente, no final joga aquela chuveirada gelada. Eu tenho feito isso, tenho me sentido muito bem. Ou ter aquela conversa honesta que você vem adiando. Qual vai ser o seu pequeno ato de coragem hormética essa semana? Quero que você escreva aqui para mim nos comentários, caso você queira, para deixar registrado aí para você saber que se você, depois que viu esse vídeo, conseguiu cumprir com esse desafio para você mesmo, não é para mim, tá? Isso é um desafio que vai beneficiar você mesmo. E agora, como é que tudo isso se conecta? Primeira coisa, com a lição 1, nós tomamos consciência da nossa própria prisão. Nós reconhecemos que a nossa balança está quebrada e reconhecemos aqueles gremlins da dor que governam a nossa vida. É o momento em que a gente percebe que o jeito que nós estamos vivendo não está funcionando. Depois, com a segunda lição desse livro, a gente recebe as ferramentas para a fuga. Ou seja, o jejum de dopamina, a autovinculação. Essa é a parte difícil da jornada, onde a gente enfrenta os nossos demônios internos da abstinência para depois reconquistar a nossa liberdade real. E o terceiro passo, a terceira lição, a gente descobre o caminho. Um lugar onde a felicidade ela não vem de estímulos externos, mas o nosso corpo, o nosso cérebro começa a aprender que ela é cultivada internamente através da nossa honestidade conosco mesmos. A gente para de fugir da dor e aprende a usar a dor como uma ferramenta para o crescimento e para a alegria autêntica. Nós deixamos de ser consumidores passivos de prazer e nos tornamos criadores ativos de significado na nossa própria vida. E esse livro é bem legal porque
do início ao fim, ele é um caminho completo, que vai do diagnóstico até a cura e a manutenção da nossa vida plena depois da cura. Então, vamos para o desafio da semana, que eu faço em todo final de livro aqui, para fixar os ensinamentos na nossa mente. O seu desafio para os próximos 7 dias é você iniciar um mini jejum de dopamina. Escolha uma coisa que seja o seu principal gatilho de dopamina que você identificou. Eu já falei isso aqui, mas estou falando de novo. Você vai se comprometer a ficar pelo menos 48 horas sem essa coisa. Só 2 dias. Pode ser uma rede social, pode ser o açúcar, os jogos, as compras online, sei lá. Durante esse tempo, você vai observar o que acontece. Observa a sua inquietação, o tédio, a vontade, sei lá, começa a se observar, ver o que está acontecendo com o seu corpo. Não fuja desses sentimentos. Olhe para eles, esse é o objetivo. Apenas observe como um cientista curioso, como se você estivesse vendo um filme. Você é espectador. Anota tudo, como você se sente no final do primeiro dia e no final do segundo dia. Esse pequeno experimento, ele pode ser o início de uma grande revolução na sua vida, porque a partir daí, se você conseguir ficar 2 dias sem aquela coisa que te domina, talvez você fique mais um, e quando passar uma semana, você vai ver que você já não sente mais falta daquilo, porque o seu cérebro acostuma, ele se adapta. Então esse é o desafio da semana. Nós chegamos ao final aqui do nosso estudo, desse livro maravilhoso que é A Nação Dopamina, eu indico para todos. E a mensagem que fica é uma mensagem de esperança e de poder. Nós não somos vítimas indefesas da nossa neuroquímica ou da tecnologia. Nós temos a capacidade de entender o sistema e usar esse conhecimento para hackeá-lo a nosso favor. Nós temos o poder de redefinir a nossa balança, de escolher o esforço ao invés da facilidade nesse contexto e de encontrar uma alegria mais profunda, mais duradoura a longo prazo. Eu costumo dizer que esse livro é um manual para retomar o controle num mundo que quer manter a gente passivo e consumindo cada vez mais. O minimalismo também me ajudou muito nisso. Ele é um convite para nós sermos o protagonista da nossa própria história de bem-estar. Agora eu quero muito que você me diga qual dessas lições que mais te impactou. A ideia da balança, a prática do jejum, a sabedoria do esforço final. Deixa aqui nos comentários a sua reflexão, a sua partilha. Ilumina o caminho para todos nós aqui nessa jornada. Vamos sempre juntos, crescer juntos, porque é melhor, né? Então, se você sente que esse tipo de conversa profunda alimenta a sua alma, eu te convido a ficar aqui com a gente para o próximo estudo e também deixar nos comentários qual livro que você gostaria que nós estudássemos aqui. Se você gostou, compartilha com quem você acha importante. A última frase aqui que eu quero deixar para você, eu quero que você se lembre que a felicidade não é a ausência da dor, mas é a capacidade que nós temos de encontrar significado através dela. Eu sei muito bem disso. Agradeço muito pela sua atenção, que a sua jornada seja de coragem e de equilíbrio. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, leitura de alma, mapa védico, relatório holístico, tenho vários, dá uma olhadinha lá no site. Nos meus cursos e redes sociais, os links estão todos sempre na descrição do vídeo. Beijo no seu coração. Te vejo no próximo conteúdo.